Sejam bem-vindos ao podcast Palavra de Deus. E já de início, eu vou pedir algo para vocês se inscrever no nosso canal, curtir e deixar o seu comentário também. É de muita importância você se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, para que o algoritmo do YouTube possa entender que esse programa podcast para chegar para mais pessoas, que a palavra de Deus possa chegar para mais pessoas. Então, por favor, se inscreva no nosso canal, curte, comenta e também compartilha. E nós estamos aqui com a presença ilustre, primeiramente do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Mas estamos também com a presença do nosso irmão Tiago, que está aqui conosco aqui para nos presentear, para compartilhar essa sabedoria que ele tem também, junto com o pastor Antônio, que está sempre conosco aqui. Fique à vontade. Obrigado. Cumprimentar os irmãos aí, internautas, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui, a minha participação é com as dúvidas, né? Para aprender com o pastor Antônio aí. Aí a gente está reunido aí, mas você que está aí conosco, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Aqui para a gente, boa noite, no seu horário que você está vendo aí. Mas fique à vontade aí e mande as dúvidas nos comentários aí para a gente apertar o pastor Antônio. É isso aí. Ele falou uma coisa importante, vocês não estão mandando muitos comentários tirando dúvida. O pastor Antônio está aqui para tirar dúvidas de vocês, para compartilhar todo o seu conhecimento e entendimento da palavra de Deus, para a gente entender da palavra de Deus, compreender com mais ênfase, com mais sabedoria. Pastor Antônio, seja bem-vindo mais uma vez. Fica à vontade, pastor Antônio. Graça e paz. Boa noite a todos que nos ouvem. É um privilégio estar aqui compartilhando. Peço a vocês aí que todos vocês tenham do lado aí um caderno, conforme o meu aqui, ó. É um caderno cheio de anotação, é um caderno que eu tenho, o meu caderno. Estudo a Bíblia com um caderno, estudo a Bíblia. A minha Bíblia está aqui, então pega a sua Bíblia, pega uma caneta, uma esferográfica para escrever. Nós estamos numa série, um episódio, nós estamos na última carta do Apocalipse, que é a sétima carta. Tem muitas revelações, tem muita coisa boa, é um mar um oceano de que nós temos que aprender muito com o Senhor Espírito Santo. Nós estamos aqui reunidos para poder aprender, lembrando-se que o nosso conhecimento ele nunca é completo. Não existe nenhum ser humano, não existe nenhum homem nesta terra que o conhecimento seja 100% completo. Deus deixa que seja incompleto para que nós tenhamos uma dependência do conhecimento dele. No momento em que o ser humano tem um conhecimento completo, a plenitude, o ser humano quer tomar o lugar de Deus. Por isso que Deus deixa que o nosso conhecimento seja incompleto. Então nós temos muito que aprender, nós temos que muito estar na dependência de Deus. Então nós estamos no último episódio, a sétima igreja chamada Laodiceia. Laodiceia é uma igreja considerada morna, considerada convencida. Uma igreja, nós vamos falar muito sobre esses dois tópicos: igreja morna e igreja convencida. Lembrando que eu não posso deixar de falar disso, que existe duas linhas de pensamento a respeito das 7 cartas do Apocalipse, e todas as duas é aceita pelos filósofos, é aceita pelos eruditos, é aceita pelos escribas, pelos os eruditos. A primeira linha de pensamento é que a 7 igreja ela tem uma mensagem plenitude. A palavra plenitude significa estado completo, ou seja, as 7 igrejas é a mensagem plena de Cristo à igreja atual da atualidade. É uma linha de pensamento dos filósofos, dos estudiosos, dos eruditos. É uma linha muito boa, porque nós temos igrejas as 7 igrejas da atualidade. Nós também podemos empregar as 7 igrejas como uma mensagem plena. É uma linha de pensamento.
Agora existe uma segunda linha de pensamento que muitos filósofos, muitos eruditos também defendem, que as 7 igrejas seriam as 7 fases da igreja, até chegar nos dias de hoje. E se nós pensarmos assim, nós estaríamos na última fase, que é a igreja de Laodiceia. Esses 2 pensamentos, e eu aprovo todos os 2 pensamentos. Não discordo dos 2 pensamentos. Inclusive eu prefiro aplicar na plenitude da igreja de Cristo, porque nós temos igreja Éfeso, nós temos igreja Esmirna, igrejas Pérgamos, igreja Tiatira, igreja Sardes, igreja Laodiceia, Filadélfia e Laodiceia. Amém? Então vale lembrar muito disso. Então hoje nós vamos aprender muito. Tem muita coisa boa para aprender hoje e eu acredito que vai dar uns 2 ou 3 episódios, porque é muita coisa. Não tem como eu sair atropelando as palavras. Eu não gosto. Não gosto de estudar a Bíblia atropelando. Não gosto. E você que gosta de estudar a Bíblia atropelando, como o pastor está falando aqui, passa a se inscrever no canal, a ver todos os nossos vídeos, assim vocês vão aprender a estudar com detalhes e saber, vírgula por vírgula, ponto por ponto, todo o significado da palavra do nosso pastor Antônio. Por quê? Porque nós já somos leigos na palavra de Deus. Não entendemos muito da palavra de Deus porque a gente lê o livro, assim, a Bíblia, correndo. A gente não passa a entender muito. Aí tem uma certa dúvida, a gente vai na igreja, que é uma bênção, o pastor tira algumas dúvidas lá, só que para vocês entenderem, o mais focado aqui é no nosso podcast. Então não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar e também curtir. Vamos lá, pastor. Antes de a gente entrar sobre esse assunto, eu vou fazer uma pergunta ao senhor. Tem como o senhor recapitular o último versículo da igreja Filadélfia, para a gente entender sobre... Vamos lá. Para a gente entrar sobre a igreja de Laodiceia, mas antes de eu explicar sobre a igreja de Laodiceia, claro, a gente quer saber como que era essa cidade, antes de entrar no detalhe da igreja de Filadélfia. Vamos explicar aí. Irmão Tiago, o senhor chegou a acompanhar esse último episódio? Penúltimo? Vi todos. Você pegou alguma coisa, se teve alguma dúvida ou alguma pergunta entre esse vídeo anterior, que pode também ser uma dúvida das pessoas que estão nos assistindo? Não, o vídeo anterior foi tranquilo, deu para pegar. Bem explicado, né? Então vamos lá. Filadélfia é a última igreja, né? Nós aprendemos que o Senhor Jesus amava a igreja de Filadélfia. O Senhor Jesus tinha um carinho muito especial, porque a igreja, ela tinha pouca força. Eu já falei que a pouca força dela não é pouca força, não é sinônimo. Pouca força não quer dizer que é pecado, não quer dizer que é fraqueza de pecado. A pouca força que a igreja tinha é porque ela era limitada em questão de número, em questão de membros. Pouca força porque ela estava sob pressão de fora, pressão de Roma, pressão da sinagoga dos judeus que fazia a opressão, perseguição. Mas Jesus tinha um carinho tão enorme por essa igreja que ela guardava a palavra. E no último versículo aí, Jesus diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós terminamos aí, né? Que o Espírito Santo está regendo as igrejas, que o Espírito Santo, ele... Vale lembrar muito isso, que as 7 igrejas, todas as 7 igrejas têm a última mensagem, o último versículo das 7 igrejas é mencionando o Espírito Santo. Mencionando o Espírito Santo. Eu quero dizer para o ouvinte aí que talvez nós terminando as 7 igrejas, que vai ser mais ou menos de 2 a 3 episódios, nós vamos entrar num estudo bíblico sobre o Espírito Santo. Eu vou dar o ensinamento sobre o que é o batismo com o Espírito Santo, vou falar sobre línguas estranhas, sobre profecia, sobre o Espírito Santo, que é a dúvida das pessoas, o que é pecado contra o Espírito Santo. Eu nunca vi, eu não consegui ver nenhum teólogo, nenhum professor, nenhum pastor renomeado me mostrar o que é pecado contra o Espírito Santo. E eu tenho uma visão boa. Uma coisa que Deus deu exclusivamente, Deus colocou no meu coração. Vou falar sobre isso lá para frente. Amém? Então, as 7 igrejas tem aí o aval do Espírito Santo.
Jesus mandando para João na ilha de Patmos e o Espírito Santo assinando. Significa unidade, significa harmonia, significa o quê? A unidade, a harmonia perfeita entre o Pai, que é o Criador, Jesus, o Messias, mandando as cartas, e o Espírito Santo no meio das igrejas. Jesus está no meio das igrejas, mas o Espírito Santo está no meio da igreja. Por isso termina o versículo 13 sobre a igreja de Filadélfia. Aí no versículo 14 já vai entrar a igreja de Laodiceia. Mas antes deve ter alguma pergunta de vocês. Mas eu quero dar um prefácio. Eu quero dar um prefácio sobre a igreja, sobre a cidade de Laodiceia, a igreja de Laodiceia. Mas antes de eu entrar, eu quero sim perguntar se há alguma colocação, alguma assim, dúvida, alguma pergunta para fazer antes de eu entrar a igreja de Laodiceia, que é o estudo novo. É o 7º braço, gente. Aí vocês anotam no caderno aí. A igreja de Laodiceia é uma igreja morna e convencida. Você só consegue entender o contexto, o texto. Você só consegue entender o texto se você entender por que Jesus fala, por que a mensagem é endereçada a uma igreja morna e convencida. Eu vou falar disso para frente. Alguma colocação de vocês, alguma pergunta, ou pode entrar? Quer alguma colocação? Quer falar alguma coisa? Não. Vocês até me desculpem, assim, que eu gosto muito de falar, eu gosto muito de expressar, mas quando tiver alguma dúvida, vocês quiserem, assim, fica à vontade. Eu tenho perguntas sobre a igreja Laodiceia. O senhor colocou desde a carta de Éfeso até onde chegou, na Filadélfia, que cada cidade ela tem um comportamento diferente. E as igrejas têm um comportamento ou a favor da cidade ou contra a cidade. Laodiceia ela é diferente, a cidade, não a igreja. A cidade ela tem algo diferente? Ou é idêntica às outras, das outras cidades? A igreja, vamos lá. A cidade, sem ser. Vamos lá. Primeiramente, para poder entender, vamos tirar um aprofundamento sobre Laodiceia. Laodiceia, ela foi dado o nome dessa cidade no ano 250, mais ou menos. Quando fala mais ou menos, pode ser para mais ou para menos. No ano 250, mas pode ser 240 a 260. Põe 250. Mais ou menos no ano 250, essa cidade ela foi dada o nome de Laodiceia por Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio foi o rei, ele foi considerado um anticristo, tá? Ele foi considerado tão perverso que era Antíoco Epifânio. Ele foi considerado o anticristo porque ele tomou Jerusalém, ele entrou em Jerusalém, ele colocou no templo de Jerusalém, ele colocou um porco, sacrificando a um porco em zombaria a Jeová. Então foi um dos piores reis, o Antíoco Epifânio, que era grego. Na cidade de Laodiceia. Na cidade de Laodiceia. Não, ele era grego. Aqui, vamos lá. Então, antes dessa cidade ser chamada Laodiceia, ela chamava de Dióspoli. Por que Dióspoli? Dióspoli era uma cidade consagrada ao deus supremo da Grécia chamado Zeus. Tá? Inclusive lá em Laodiceia tinha um templo principal, lá a atração principal da Dióspoli era o templo a Zeus. Zeus é o principal deus supremo da Grécia, é Zeus, chamava Zeus, é o principal deus. Então, o que significa a palavra Diápolis? Diápolis é cidade de Zeus. Então, era extremamente religiosa a cidade de Diápolis. Imagina você, essa cidade não gostaria nunca de ser trocada de nome, porque é o nome supremo do deus da Grécia, da cultura grega. Sendo na Ásia, tá? Laodiceia ficava na Ásia. Então, o que acontece? Antíoco Epifânio, ele começou a tomar aquela região, começou a entrar em todas as cidades e tomar as cidades, e destruir as cidades. Quando Antíoco Epifânio chegou na cidade de Diápolis, ele ia destruir a cidade. Só que
A esposa de Antíoco Epifânio chamava Leodice. Ela chegou, ela ficou encantada com a cidade, pela beleza da cidade. E o que Antíoco Epifânio fez? Então vamos preservar essa cidade. Só que nós temos que trocar o nome da cidade de Ápolis para o nome da mulher dele, que ela pediu para colocar o nome de Laodice. Laodice. Aí o que acontece? Só que existia a resistência dos moradores, eles não queriam trocar o nome, porque era um nome do Deus Supremo chamado Zeus. Como trocar esse nome para Laodice, sendo que os moradores resistiam? Aí entrou a jogada política. O que Antíoco Epifânio fez para conquistar o povo? Trouxe reforma, riqueza, trouxe tudo que de bom e do melhor e começou a restaurar a cidade para poder ganhar a confiança do povo. E na hora que o povo recebeu todo o investimento de Antíoco, o povo aceitou. Aí colocou o nome de Laodiceia, o nome da esposa de Antíoco Epifânio. Esse nome, Laodiceia, era o nome da esposa. Laodice, ou Laodique. Aí Laodique, só troca algumas trocou para Laodiceia, Laodiceia. Aí passou o nome de Laodiceia. Então vamos lá, ainda tem mais ainda. Para você poder entender o contexto, o texto, você tem que entender o cabeçalho, o prefácio. Então vamos lá, tem mais. Então, Laodiceia fazia parte, tem que entender isso aí, porque se não entender isso aí, não consegue entender. Parece um arquivo de informações. Mas se você não conseguir entender isso, por isso tem que estudar. Então vamos lá. Laodiceia pertencia a uma outra região chamada Frígia. Aí você pode perguntar assim, o que isso tem a ver? Frígia. Várias cidades? Isso, muito bem. Frígia era uma região que pertencia à Ásia. E dentro da Frígia tinha várias cidades, essas três principais, presta atenção. Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Essas três cidades faziam parte da Frígia. Agora que tem uma riqueza de conhecimento. Quem foi que instituiu, quem foi que estabeleceu a igreja de Laodiceia, sendo que Laodiceia não faz menção nenhuma na Bíblia? Em Atos dos Apóstolos, por exemplo, só no livro de Apocalipse. E também no livro de Colossenses vai encontrar um versículo que fala de Laodiceia. Eu vou explicar isso no decorrer. Então, veja bem, quem foi que estabeleceu a igreja de Laodiceia? Já parou para pensar nisso? Ela não tem relato em Atos. Não tem. Lá em Atos você vai achar a igreja de Colossos, você vai achar a igreja de Corinto, você vai achar a de Tessália, a de Filipenses, a de Roma, você vai achar a de Bereia, você vai achar a de Atenas, várias igrejas. Em Atos não faz menção. E como que surgiu a igreja de Laodiceia? Porque era um campo chamado Frígia. E na segunda viagem de Paulo, na terceira viagem de Paulo passou pela Frígia. Entendeu? Só que Paulo não pisou nessas cidades. Laodiceia, Colossos, e tem uma carta na Bíblia chamada de Colossenses, que é de Paulo. Mas Paulo não teve em Colossos. Como que foi estabelecida a igreja? É um arquivo de conhecimento. Então vamos lá. Paulo, ele fez discípulos quando ele esteve em Éfeso, na Ásia. Tem cidade que Paulo nem pisou, e lá foi estabelecida uma igreja pelo discipulado dele. Quem foi a pergunta? Você pode fazer uma pergunta que 90% disso não sabe. Não sabe. Quem foi o homem que Deus, que Paulo treinou para ficar nesse campo da Frígia, que era um campo missionário? Paulo nem pisou lá não. Paulo fez discípulos. E tem na Bíblia um nome de um homem que Paulo colocou para ser o missionário, para ser o
para ser o itinerário ali naquele local. Quem é o nome desse homem? Essas cidades vizinhas. Para evangelizar ali, para estabelecer a igreja. Quem é o nome desse homem? Mínima ideia. Faz ideia? Chutaria Timóteo. Não. Sabe onde é que você encontra esse homem? Você encontra no livro de Colossenses, porque Colossenses vem de Colossos. Colossos faz parte da Frígia. Eu sei que é muita informação, que muitas pessoas vão ficar com dificuldade. Estou falando isso porque eu estudei. Estou falando isso porque eu meditei, porque já fui a fundo pesquisar. Então, preste atenção. A Frígia era um território. E dentro da Frígia tinha Colossos, que tem uma carta na Bíblia aos Colossenses, que é de Paulo. Mas Paulo nunca pisou em Colossos. Tinha Laodiceia e Hierápolis. Paulo, quando ele evangelizou na Ásia, em Éfeso, ele fez discípulos. E um desses discípulos você encontra na carta aos Colossenses, que era Epáfras. Já viu falar desse nome? Tem! Vamos lá, Colossenses. Abre aí Colossenses. Você que está nos assistindo, abre aí na sua casa aí. Por que Colossenses? Porque Colossenses fazia parte da Frígia. E a Frígia, a Colossenses, fazia fronteira com Laodiceia. Se você não tiver esse conhecimento, a gente fica perdido. Vamos lá. Abre em Colossenses. Capítulo... Aqui, ó, Colossenses 2, capítulo 1, versículo 7. Colossenses 1, 7. Lê por favor, Tiago, 1, 7. Como aprendestes de Epáfras... Para aí. Epáfras, está vendo? Esse Epáfras foi um homem discipulado por Paulo. Esse Epáfras é um nome, é um discípulo de Paulo, ganhado por Paulo. Ele continua lendo. Nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Outro versículo, Colossenses agora 2:1. Colossenses 2:1. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia. Tá, ó, só um minuto, tá vendo? Por que faz menção? Só aqui que aparece a palavra Laodiceia e só no livro de Apocalipse. Por quê? Laodiceia fazia parte da Frígia. Frígia era campo missionário de Epáfras. Epáfras era discípulo de Paulo. Tá, agora vamos achar o outro versículo que fala de Epáfras. Agora no mesmo Colossenses aí, 4, versos 12. Leia. Colossenses 4, 12. 12 e 13. Lê o 12. 4, 12. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. É aí que está a chave. É aí. Para você entender a igreja de Laodiceia no Apocalipse, você tem que ler o livro de Colossenses. Por quê? Porque Colossenses vem de Colossos. Colossos é uma cidade cerca de pertinho. Como se fosse Barbacena. Menos ainda. Menos. Para você ter ideia, de essas três cidades ficavam no máximo 20 quilômetros uma da outra, de tão perto que era. Então, veja bem, olha só. Olha Paulo falando. Pois eu lhes dou testemunho de que tem grande zelo por vós. Está falando de Epáfras. Zelo por vós e pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Por quê? Porque Hierápolis, Laodiceia e Colossos faziam parte da Frígia. Frígia era o lugar, é o campo missionário de Epáfras. Epáfras era quem? Epáfras era discípulo de Paulo. Deu para entender? Então foi ele, o Epáfras, que criou, no caso, evangelizou ali a obra missionária. Começou a obra missionária em Filadélfia. Que fez. Filadélfia não, perdão. Laodiceia. Isso. Que fez ali surgir
a O igreja, estabelecimento da o igreja. estabelecimento da igreja. Isso, toda aquela região. De Laodiceia. Frígia. Frígia. Da Frígia, e as cidades principais eram essas três. Tinha várias, mas essas três eram mais principais. E por que Paulo escreve aos Colossenses? Embora 80% Paulo não pisou em Colossos. Os crentes de Colossos pediam a Epáfras para que Epáfras pedisse a Paulo para que Paulo mandasse uma carta. E Paulo escrevia uma carta e aquela carta começava a circular no meio das igrejas. Colossos ia para Herápolis ia para Laodiceia. A Laodiceia mandava, e a carta ela circulava no meio da igreja. Está entendendo? Se você não tiver esse encandeamento, você não consegue entender. Porque tem gente que pode abrir aqui na igreja de Laodiceia, vai falando, a igreja de Laodiceia é morna, convencida, mas não tem essa riqueza de conhecimento, aí fica assim, vagando. Por isso que eu gosto de estudar, dar detalhes. Por isso que os estudos aqui demoram de 2 a 3 episódios, porque eu não saio atropelando as palavras, não saio. Eu tenho que saber o que eu estou falando. Está entendendo como que a igreja... Agora vamos lá. Alguma pergunta sobre isso? Deu para entender o pessoal aí do lado dos nossos internautas aí, né? Como surgiu a Laodiceia de Laodice, esposa de Antíoco, no ano 200, no ano mais ou menos desses anos apareceu Antíoco Epifânio, aí surgiu a cidade de Laodiceia, que já antes era de Diápolis. Amém? Diápolis. E alguma dúvida, alguma pergunta? Deu para tirar dessa parte. Deu para entender, né? Agora é a questão o senhor falou sobre a cidade, como que ela surgiu e etc. Agora, vamos dizer assim, no nosso vocabulário de hoje, os membros da igreja de Laodiceia, aqui ela vai falar que ela já está dizendo aqui que foi a igreja morna, Convencida e convencida. Quando surgiu essa igreja, o Epáfra, ele ainda estava vivo? Veja bem, essas igrejas elas foram todas fundadas na doutrina, na estrutura, na estrutura apostólica. Todas elas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Filadélfia e a Laodiceia, todas elas foram fundadas no fundamento apostólico, no fundamento de Cristo, o original. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, se nós não vigiarmos, se as denominações, se as igrejas não vigiarem, elas podem ter declínios espirituais, ela pode entrar semente de heresia, semente de esfriamento, semente de tudo aquilo que diverge da doutrina estrutural apostólica. Então, você vê que a Éfeso, ela desviou do primeiro amor, mas ela foi criada, ela foi estabelecida na estrutura de Paulo. Significa o quê? Que depois Paulo morreu, aí veio uma geração de cristão, aí começou a vir uma outra geração que começou a desviar do amor. No finalzinho ali, enquanto João ainda estava vivo, mas Paulo já tinha morrido. Aí depois você vê que a Esmirna, a segunda, ela continuou perseverante e vitoriosa, foi a segunda igreja. Mesmo que o líder ali tivesse já falecido, eles continuaram. É essa a pergunta que eu quero fazer. O líder, no caso da igreja Laodiceia, ele estava vivo ali para acompanhar o crescimento da igreja, ou ele também, igual os outros ali que já faleceram? Provavelmente tinha falecido, que era uma outra igreja, ele estava chegando uma outra geração, depois dos apóstolos aí. Chegando uma outra geração, aquela geração que foi colocada ali, eu acredito que foi colocada no fundamento apostólico, né? Porque Epáfras foi discipulado por Paulo. Então, depois Paulo foi martirizado em Roma, aí Epáfras também, depois ele faleceu, aquela geração ali começou a se corromper. Sim. Corromper.
corromper. Então, uma outra coisa também, eu sei que o Thiago também está querendo falar, peraí, que eu vou só para completar aqui, sobre a cidade de Filadélfia. Filadélfia era a cidade mais rica daquela região. Ela é a mais rica de todas as igrejas? A cidade os crentes também. Os crentes também eram os mais ricos. A gente prova isso. Sim. Prova isso pela Bíblia. Então, o que tinha em Laodiceia? O centro bancário. Não é um banco igual hoje, né? Igual Bradesco, igual Itaú. Não é? Mas a troca de câmbio, troca de moeda era o mais valioso. Ouro. Os rios de Laodiceia, o rio líquido, o ouro. Depois você vai ver por que lá tinha muito ouro. A lã preta. Você sabia que a lã preta, a lã de cordeiro, a lã preta naquela época era considerada como moda. Roma e Laodiceia ditava a moda daquela época. Então, fabricar lã preta era uma riqueza para a cidade. Laodiceia tinha essa riqueza. Você vai ver por que mais na frente. Aguarde um pouquinho. Você vai ver por que Jesus mandou eles colocar vestes brancas. Por quê? Porque a cidade produzia lã preta. A lã preta. E outra coisa também, se você não sabia, fica sabendo disso, que o maior centro médico daquela época estava em Laodiceia. Clínica de olhos originou de lá. A medicina ocular era de lá. Por isso que mais na frente Jesus vai dar uma advertência para que eles comprassem colírio dele. Colírio. Por quê? Porque a medicina ocular era a mais famosa, inclusive originou tudo de lá. Hoje nós temos a parte da oftalmologia por causa de Laodiceia. Tem tudo a ver com o contexto de Laodiceia. Guarda isso aí, que eu vou falar no decorrer. Guarda isso aí, o centro bancário famoso de Laodiceia, o ouro que tinha naquela região, a lã de carneiro, de cordeiro preta e a parte medicinal de ocular. Tudo isso tem a ver com o texto, com o contexto e o texto. Guarde isso aí, que nós vamos ter. O seu decorrer que vai dar para falar. Amém? Então, voltando à pergunta, qual a pergunta que você fez, comparando os dias de hoje, parece que foi isso, né? Então, se nós vamos levar na linha de pensamento que a igreja de Laodiceia seria a sétima fase hoje, e que tem muita coisa a ver, que nós vemos aí igrejas mornas, crentes mornos, crente professando o nome de Cristo, crente vai à igreja, mas não quer saber de Bíblia, não quer saber de oração, não quer saber de jejuar, não quer saber de evangelizar, não quer saber de dar bom testemunho. Igrejas mornas. As pessoas entram mornos e saem mornos. Pastores mornos. Pastores que não lê mais Bíblia, pastor que fica trancado em escritório, pastor que não visita a ovelha, que não visita os membros da igreja, pastores que só tem formalismo. Então, se seguir essa linha de pensamento aí, realmente, o sistema morno. Então, é aplicado também nos dias de hoje. Mas não significa que é o estado morno que eu tenho que ser morno. Que você tem que ser morno, que você tem que ser morno. Vale lembrar disso. Repetindo. Vou repetir. Não significa, por ser uma fase, a linha de pensamento de ser a fase morna, não significa que eu tenho que aceitar isso na minha vida. Não é porque a igreja está morna, o pastor está morno, que eu vou ser morno, eu vou procurar ser o quê? Um crente fiel, um crente fiel. A mornidão não pode me dominar. Nós vamos tratar de tudo isso. Por isso que esse episódio, eu acho que vai dar uns 3 episódios, que é muito grande. Muito episódio. Nós nem chegou, nós ainda nem comentamos, nós temos que comentar o versículo 14, que nem começou. Eu estou dando só um prefácio.
Para você entender, porque não adianta, eu vou repetir aqui, ô Tiago. Se eu for, você pode pegar qualquer estudo na internet aí que você vai ver a pessoa, mas não vai falar nada disso que eu falei. Que eles nem sabem o que é Epáfras, nem sabem o que é Frígia, nem sabem que Paulo teve na segunda viagem, na terceira viagem missionária de Paulo, que Paulo teve na Frígia. Paulo passou pela Frígia. Mas não significa que Paulo, talvez Paulo pode ser até que ele pisou nessa cidade, mas não tem um relato 100%. Entendeu? Então, tudo que eu falei aqui nesse prefácio, talvez as pessoas nunca ouviram falar disso. Mas eu estudei para isso. E Paulo não vai falar, não. Não é que eu nunca ouvi falar, tá aqui na nossa frente, na Bíblia. A gente lê, só que hoje vai, passa de corrida. Tem uma pergunta sobre o que a gente falou aqui? Quando a gente entrar no 14, deixa o pastor acabar o prefácio aí, quando a gente entrar no 14, a gente entra com os versículos. Inclusive, nossa, é polêmica, tá? É muita polêmica. Só nesse versículo 14, que se fosse tratar dele, nós poderíamos ficar com as 2 horas, porque vai chegar no finalzinho, nós vamos entrar numa polêmica aqui. Se não souber explicar isso aqui, meus irmãos, ó, nós vamos deixar para falar, mas deixa nós pegarmos no início aqui, para nós entendermos. Tá? Mas vamos só finalizar o prefácio aqui. Sim. Então, Laodiceia era uma cidade rica. Para você ter ideia, Tiago, no ano 60 depois de Cristo, teve um terremoto lá naquela região. Todas as cidades foram avastadas pelo terremoto. Hierápolis, Colossos, Ásia, ali teve um terremoto. Para você ter ideia, a posse financeira de Laodiceia, que todas as cidades pediram ajuda do imperador romano, porque ali era a província romana. Toda aquela região era do imperador romano, pertencia ao Império Romano. Todas as cidades pediram ajuda financeira ao Império Romano. Só que chegou na hora de Laodiceia, sabe o que Laodiceia fez, Tiago? Laodiceia falou que não precisava não, que eles faziam a reforma da cidade com os próprios recursos dos moradores de Laodiceia, para você ver como que o cidadão de Laodiceia era rico em dinheiro, em finanças. Sabia disso? Laodiceia é a cidade mais rica do que Éfeso. Tá? Éfeso era uma cidade muito conhecida. Laodiceia, Tiago, é a cidade mais rica era a cidade mais rica. Você vai ver isso para baixo. Eles não aceitaram a ajuda do Império Romano, não aceitou, embora pertencia a Roma. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Porque a Laodiceia era a cidade mais rica. Você vai ver de baixo o contexto. Alguma pergunta sobre prefácios? Alguma pergunta sobre... Podemos entrar no versículo 14? Podemos? Mas quer fazer alguma colocação? Não. Fica à vontade, gente. Eu gosto muito de falar, mas também eu tenho paciência para ouvir, tá? Fica muito à vontade aí. O pessoal aí também quiser fazer pergunta, fica à vontade aí pelo chat ou pelo... Se bem que o chat é ao vivo, né? Chat é ao vivo. Deixa os comentários, a gente responde no próximo episódio. Então vamos lá. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Né? Todas as 7 igrejas têm essa expressão. É ao anjo da igreja Éfeso, ao anjo da igreja Esmirna, ao anjo da igreja Tiatira, ao anjo da igreja Pérgamo, que é a terceira, ao anjo da 4ª igreja Tiatira, ao anjo da 5ª, que é Sardes, ao anjo da 6ª, que é Filadélfia, e o anjo da igreja Laodiceia. Agora, escuta isso aqui. Por que Jesus está dizendo assim, olha, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Por que Jesus está dizendo isso? Na verdade é para quem? Sabe por quê? Não é para quem que está falando ali. Jesus está dizendo isso por causa do personagem principal da cidade de Laodiceia. Sabe quem era? Zeus. Zeus era o Deus supremo de Laodiceia. Você vê lá até hoje, tá? Hoje você pode pesquisar no Google aí, que hoje, vale lembrar isso também que eu me esqueci de comentar. Hoje está em ruína. É o sítio arqueológico está lá. Inclusive, se você visitar Laodiceia, você tem que pagar uma taxa de visitante para poder explorar
a região de Laodiceia. A 6 quilômetros de Laodiceia está a atual cidade agora. Vocês sabem o que ela chama? Denizli. Hoje é a atual Denizli. Tá? Denizli. Denizli está a 6 quilômetros do sítio arqueológico. Denizli, guarda isso aí. Denizli, atual hoje. Então, a principal adoração dentro de Laodiceia, antes, inclusive, tinha o nome de Diápolis, que era a Zeus. Por isso que Jesus vem dizendo aqui, isso diz a fiel e verdadeira. Fiel e verdadeiro. Testemunha verdadeiro. Ou seja, que ele é a verdadeira testemunha, ele reflete Deus. Ele é o espelho de Deus. É ele que vem mostrar quem é Deus. Não é Zeus, não é o Deus supremo da Grécia. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, isto diz o Amém. A palavra Amém é uma palavra aramaica, uma palavra hebraica, aramaica, que quer dizer assim seja, que ele está confirmando. Assim seja uma confirmação. A palavra Amém é uma confirmação. A testemunha fiel e verdadeira. Que ele é verdadeiro. Agora a polêmica aqui é agora, vai entrar agora. Irmãos, vocês não sabem, se você não tiver conhecimento de outras passagens, olha bem, o princípio da criação de Deus, esse versículo, irmãos, esse versículo é uma mão cheia para a heresia. Se você pegou um testemunho de Jeová, ele coloca muito crente no bolso por causa desse versículo. Porque esse versículo está dizendo assim, ó, o princípio da criação de Deus. Se você olhar rapidamente esse versículo aqui, você vai dizer, meu Deus, os testemunhos de Jeová têm razão que Jesus é criado. Se você ler só esse versículo aqui, você vai chegar a uma conclusão e você vai chegar a uma conclusão de que os testemunhos de Jeová está correto. Questão de tradução, questão de hermenêutica. Sabe o que é hermenêutica? Hermenêutica é a interpretação do versículo. Hermenêutica é a interpretação do verso, do texto e do contexto. Chama hermenêutica. Se você dá de cara com a hermenêutica nesse versículo, você vai concordar com o testemunho de Jeová. Está dizendo aqui, ó. Ou é um artigo, né? O princípio está dizendo que Jesus é criado. Mas, meus irmãos, Jesus não é criado. Quando diz princípio, a palavra princípio vem da palavra grega, que quer dizer Gênesis, ou da palavra hebraica Bereshit. A palavra Bereshit do hebraico e a palavra Gênesis do grego é origem. Origem. Quando diz aqui que Jesus é o princípio, que ele é a origem e é a pré-existência. O que é pré-existência? A pré-existência não significa que Jesus foi criado, não. Não significa que Jesus ele foi um ser criado. Por quê? Porque você não pode pegar um texto isolado e fomentar uma doutrina. O que o testemunho de Jeová faz? O testemunho de Jeová pega esse texto aqui e faz, é um versículo isolado e faz fomenta uma doutrina. Você não pode ficar só nesse texto. Se você ficar só nesse texto, você vai acreditar que esse texto está dizendo que Jesus foi criado. Por quê? Porque fomentou uma doutrina de que Jesus é criado. Agora, qual que é a resposta? Você tem que ir na hermenêutica dos outros textos da Bíblia. Aleluia. Vamos lá. Vou te dar pelo menos 3. Vários. Vou te dar pelo menos 3. Inclusive, vou pegar do Antigo Testamento, que Jesus, como homem, Jesus não tinha nem chegado ainda. Mas ele era o Messias. O Messias, ele é dentro da eternidade. Jesus, ele veio de Maria como homem, mas o Messias, ele estava criando todas as coisas. Vamos lá. Primeira hermenêutica.
Gênesis 1, verso 1. Gênesis 1, verso 1 você não encontra de forma direta, mas indireta você vai achar. Você não vai encontrar o Messias ali de forma direta, mas você acha o Messias ali de forma indireta. Vamos lá? Vamos lá. O primeiro versículo da Bíblia. Vamos lá. Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. O que está escrito aí? Olha bem. No princípio, o que é a palavra princípio aí? É o que está lá em Apocalipse, que está dizendo que Jesus é o princípio da criação de Deus. Se você ficar lá, na hermenêutica de lá, até lá, você vai entender que Jesus é criado. Você vai entender isso, mas vamos lá. No princípio criou Deus. No original não aparece a palavra Deus, aparece a palavra Elohim. Sabe o que é Elohim? Elohim é plural. O que te dá a ideia de plural? Muito bem, você entendeu perfeitamente. Significa que o Messias, o Cristo, está no primeiro versículo da Bíblia. No primeiro versículo da Bíblia, o Messias está aqui, ó. No princípio criou Elohim. Elohim é plural. É plural que no princípio criou Deus. Quem criou? Deus, o triuno. O Pai, o Filho e o Messias. E o Espírito Santo estava criando todas as coisas. E Jesus é o Criador, junto com o Pai. No verso 2 vai aparecer que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo estava junto. A Trindade. Isso é só, olha que eu nem fui no Novo Testamento, eu estou no Velho Testamento, que o Messias estava criando todas as coisas, que ele é criador, que ele não é criado. Entendeu? Vamos lá, isso tudo que eu estou falando aqui é riqueza, tá? Você não acha por aí não. Quando eu descobri isso, esse primeiro versículo para mim foi um divisor de tirar toda a minha dúvida. Que Elohim aí no original está no hebraico, porque o Antigo Testamento foi escrito no hebraico. Enquanto a palavra Elohim. Elohim é plural. Se é plural, o que é plural? Tem um singular que é um, absoluto. Singular é absoluto. Certo, Tiago? Singular não é absoluto? O que é plural? Que tem mais de um. Entendeu? Então no primeiro versículo aí está Elohim. No princípio criou Elohim. Elohim é plural. O Messias está aí criando. Certo? Não tirou sua dúvida, então vamos para o segundo versículo. Agora abre o Deuteronômio aí, inclusive eu mandei até vocês devem saber disso já, que eu mandei lá no meu status, eu mandei 1 minuto lá de explicação sobre Deuteronômio 6,4. Isso aí é mais tremendo ainda, tá? Sim. Deuteronômio 6,4, vamos lá. Olha aqui. Ouvi Israel, o Senhor, nosso Deus, único Senhor, único. Tiago, presta atenção. Se você ler esse versículo aí, único Senhor, você vai entender de uma singularidade, singular, absoluto. Quando está dizendo assim que ouvi Israel, o Senhor Deus único. Aí o testemunho de Jeová pega esse versículo aí e vai te provar que Deus é um só. Juntamente com o Apocalipse, lá da carta de Laodiceia, que Jesus foi criado, que Deus é um só, que Jesus ele tem que ser criado, porque Deus é um só, tão soberano, absoluto, só Deus. Mas vamos ver aqui. Tem dois significados para a palavra único no original. Dois significados. A palavra único Deus, único Senhor, quando se expressa singular, ela quer dizer Yehide. Yehide. Yehide é singular. Quando vem expressando singular, absoluto, um só, é Yehide. Só que no original não está Yehide aqui para único, não. Está Yerhade. Yerhade é plural. Gente, se você entender Gênesis 1:1 e Deuteronômio 6:4, meus irmãos, você coloca qualquer filosofia, qualquer heresia no bolso. Por quê? Olha bem que, Tiago, vou ler de novo, hein? Ouvi Israel, o Senhor Deus, único Senhor, único. O que te dá ideia aí, Tiago? Está falando único aí, é plural. Se você olhar para o olho carnal, se você olhar para o olho do conhecimento humano, você vai entender que é absoluto, que é um ser absoluto, que é um ser singular. Mas não é um ser singular. Não é um ser único. Único de uma pessoa. É um ser triuno. Por quê? Porque aparece a palavra Yerhade.
e errada é plural. Significa o quê? Que o único Deus aí aqui que é? Pai, o Messias e o Espírito Santo. Agora vamos voltar para lá. Isso é só no Velho Testamento, sobre Jesus. Eu vou pegar outro versículo do Antigo Testamento, não preciso nem abrir, não. Isaías 9,6. Isaías 9,6 vai falar de uma criança que é o Messias, o Cristo que deveria nascer. O que está escrito lá? Está escrito assim, ó. E olha aqui, o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o principado está sobre teus ombros, e o seu nome é, presta atenção, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, que o menino seria Deus. Como que ele é criado? Como que ele é criado? O menino que deveria de nascer, Isaías falou isso 722 anos antes de Cristo, nascer, ô Tiago. Isaías disse que o menino ia nascer, seria o nome dele, ó, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e pai da eternidade. O que é eternidade? Que não tem princípio nem fim. Que o menino seria pai da eternidade, que ele não pode ser criado, que ele não tem fim nem tem princípio. O que a gente mais vê, assim, em questão de pessoas que vão evangelizando, principalmente, igual a gente está falando meio assim, numa área meio polêmica, né? O Jeová e os outros demais que não entendem muito, se a gente, igual o senhor falou, se a gente não entender muito sobre a palavra de Deus, a gente vai ficar por aí mesmo. Criou Deus, assim, então a gente vai entender que Deus foi criado. Jesus foi criado. Jesus foi criado. Só que ele não está falando assim, criou Deus na forma de alguém criou ele, ou ele foi criado. Criou Deus o céu e a terra, ou seja, ele foi o único que tem poder para criar. Criou, no caso. Você deve entender essa explicação do pastor? Como você pode dizer? Hoje isso é uma coisa que tem que ser bem, por incrível que pareça, hoje a gente está vendo vários estudos, né? Pessoas aí na internet, a gente não conhece a história dos pastores, do ensino deles, e hoje o que você vê é uma oposição ao nome de Jesus, à divindade de Cristo. E a Bíblia traz bem claro isso, que se você tem um espírito, um estudo, um entendimento que se opõe a esse tipo de doutrina, é para a gente considerar isso anátema. Porque Jesus, ele é o nosso Senhor, né? E esse tipo de ensino hoje, por incrível que pareça, isso vem ganhando força. A gente vê vários estudos aí sendo difundidos na internet a respeito disso. E isso você começa a ver que isso começa a trazer o que é uma definição de seita. Que é essa coisa que vai negar a divindade de Cristo, negar que Cristo morreu sem pecado, negar que Ele é o nosso Salvador. Então, esses tipos de coisa começa a tirar ali o sacrifício vicário de Jesus na cruz. Isso vai muito além de um conceito simplesmente, porque às vezes, né, não sei se o pastor Antônio vai concordar comigo, às vezes a gente fica refém de um entendimento mais ou menos assim, que eu vou acreditar então talvez que Jesus não seja Deus, que ele seja, né, igual a gente vê alguns testemunhos de Jeová, a doutrina do testemunho de Jeová dizendo que ele é o primeiro criado, o ser criado, dá até uma certa relevância, mas como se ele fosse assim, a primeira coisa, a obra-prima da criação, o primogênito, né, que eles falam lá, da criação, no sentido dele ser um ser criado. E às vezes as pessoas ouvem isso e tem aquele entendimento que assim, não há problema em acreditar nisso. E há um grande problema nisso, há um grande problema em você negar a divindade de Deus em Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus igualmente ao Pai e ao Espírito Santo. Eu acredito que no decorrer que essa igreja já tinha lido, estava lendo em casa, eu acho que a gente vai poder difundir bastante esse assunto sobre a divindade, vai refletir sobre o sacrifício de Cristo, e você tem que saber defender isso no seu trabalho, na sua escola, porque isso é que rege a fé cristã, né? Como que Deus, na forma de Jesus Cristo ali, morreu na cruz pelos nossos pecados. Isso é muito importante, você tem que saber isso, você tem que ter esse entendimento, né? Então, veja bem, eu estou tirando só exemplo do Antigo Testamento, que Jesus como homem, nem ainda tinha vindo da terra, no ventre de Maria. Estou citando o Antigo Testamento. Agora, se nós citamos o Novo Testamento, que tem o
o ensino mais completo sobre a divindade de Jesus. Para você ter ideia, você sabe por que foi escrito o Evangelho de João? Sabe? Você sabe? Pergunta aí para os nossos internautas, você sabe por que foi escrito o Evangelho de João? Justamente para contestar a doutrina da divindade de Jesus. O Evangelho de João. Por quê? Porque tinha na época tinha um judeu chamado Cerinto. Um judeu muito sábio, um judeu muito cheio de conhecimento herege. Ele começou a propagar uma doutrina lá que Jesus não era Deus, que Jesus não era divino. Aí João escreveu o Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito para contestar essa doutrina antinominiana, chamada de doutrina antinominiana. Então, uma doutrina quando profere ensinamentos contra a divindade de Jesus é chamada de doutrina antinominiana. Então, o Evangelho de João, se você abrir o Evangelho de João de cara, se você abrir o Evangelho de João, o primeiro versículo de João vai dizer isso, vai dizer, olha só, olha aqui, ó, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele, Jesus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, para ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Sabe por que João escreve isso aqui, Tiago? Começa a escrever isso aqui para refutar a doutrina dos antinominianos, que contestava a divindade de Jesus. Então, e para resumir, não se explica a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você souber sobre o princípio do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você é maior do que Deus. Por isso Deus não deixa ninguém, nenhum homem, nenhuma filosofia, nenhuma ciência. A ciência Deus coloca no bolso. A ciência é uma coisa boa, mas Deus coloca no bolso. Ninguém consegue saber o mistério da Santíssima Trindade. Por quê? Porque o dia que eu souber a profundo a existência da Santíssima Trindade, eu vou ser maior do que Deus, e Deus não deixa isso. Mistério é de Deus. O que é revelado para nós é revelado. O que é revelado é revelado. O que não é revelado, nós não precisamos brigar como que existe o ser triuno. Isso aí, meus irmãos, nós vamos viver neste mundo. Nós não vamos saber explicar, nós sabemos que é um Deus plural, um Deus absoluto nas três pessoas, que Deus é um ser triuno, mas como a origem não nos pertence saber. Nós não temos nenhum QI, nós não temos nenhuma ciência que se explica isso. Por quê? Porque o dia que você saber o mistério e 100% da Santíssima Trindade, você vai querer sentar no trono de Deus. Sem saber, já tem. Você quer sentar já no trono ali. Satanás foi um deles. Já que tem, caiu por causa ele disso. foi o primeiro, né? Então, para derrubar os demais, que é semelhança e imagem de Cristo, ele vai fazer o quê? Isso é muito importante, essa questão da gente saber defender isso sobre a pessoa de Jesus, a pessoa do Espírito Santo, a pessoa do Deus Pai, ela tem que estar bem clara na mente do cristão. Mesmo que talvez, igual o pastor fala, a gente não entende com profundidade a ponto de você saber explicar, senão a gente seria maior que Deus, e é impossível isso. Deus, ele é o nosso Criador. Não tem como a criação ser maior que o Criador. Mas eu separei aqui um versículo que eu acho interessante também, a respeito dessa questão da divindade de Jesus, que está também no Velho Testamento. É em Zacarias, no capítulo 12, no versículo 10. Isso aqui é Deus falando ao povo. Mas olha só como que Deus fala aqui ao povo. Você vê que essa é a personificação da pessoa de Cristo. Zacarias 12, 10. Se os irmãos quiserem acompanhar, está escrito assim, ó. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Aí olha Deus falando. E olharão para mim a quem transpassaram. Quem foi transpassado? Jesus. E aqui ele se apresenta como o próprio Deus sendo transpassado. Ele fala assim, ó. E olharão para mim a quem transpassaram. E prantearão como quem pranteia por um unigênito.
e chorarão amargamente por ele, e como se chora amargamente pelo primogênito. Então aqui você vê que Deus se apresentando como primogênito aqui que estava na cruz. Quem que estava na cruz foi transpassado? Cristo. E tem vários outros, né, pastor Sam? A gente vai não perder tempo, porque falar de Deus não quer perder tempo, mas senão a gente sai fora do assunto aqui. Mas é um tema interessante essa questão da divindade. Você tem que estar, se tiver dúvida, coloca aí no comentário. Isso é uma coisa que você tem que saber. Você tem que saber. Amém? Então, outra coisa interessante também, cuidado, gente. Cuidado para não ser enganado. A obra do engano vem de Gênesis e Apocalipse. Cuidado. O que acontece? Há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, sabe como é que a doutrina, eu tô dando nome aqui porque é uma heresia. É uma heresia. Eu não tenho medo de falar, E não posso ficar também escutando. Eu fui chamado para ensinar a palavra de Deus. Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, sabe como é que os testemunhos de Jeová, tratavam Jesus? Tratavam Jesus como um profeta, como um grande homem, como uma grande personagem. Há 30 anos atrás. Sabe como olha só o que é o engano, o que é a heresia. Sabe como que eles estão fazendo agora? Você recebe uma visita de um testemunho de Jeová, você vai falar para eles assim, ó, ô fulano, eu não acredito nas testemunhas de Jeová porque vocês não creem em Jesus como Deus. Sabe o que vai falar contigo? Vai falar contigo assim, ó, quem falou que nós não acreditamos em Jesus como Deus? Nós acreditamos em... O testemunho de Jeová está falando isso agora, na porta da sua casa. Ele vai dizer para você assim, ó, nós cremos que Ele é Deus sim. Só que a classificação que eles dão para Jesus é que Jesus é Deus com letra minúscula, que Jesus é um Deus inferior a Jeová. Vale lembrar disso. Quando você é cativo por eles, quando você vai para o covil deles, eles vão provar para você que Jesus é um ser criado, que Jesus é um grande personagem, um grande profeta, mas ele não é absoluto igual a Jeová. Muito cuidado. Se você receber a visita de qualquer testemunha, se você falar para eles que você não crê na doutrina deles porque eles não creem em Jesus, eles vão provar para você que eles creem em Jesus. Mas quando você se tornar cativo a eles vão provar para você que Jesus é um Deus de letra minúscula. Deus menor. Deus menor. Você que está aí desse lado aí, está de acordo com o nosso estudo? O que você está achando desse estudo maravilhoso? Coloca aqui nos seus comentários aqui embaixo. Se você já recebeu uma visita do testemunho de Jeová. Ele está falando aqui mal da pessoa, entendeu? Eu estou falando de ensinamentos, tá bom? Doutrina. Existem doutrinas que são certas e corretas. Acho que o pastor Antônio está sendo usado para passar aqui. E existem doutrinas que são praticamente modificadas, né? E outra coisa, gente, eu estou citando o nome porque eu fui chamado para ensinar. Eu não posso esconder atrás da porta. Não posso ocultar o dom que Deus me deu. Deus me chamou eu tenho que muito aprender, a Bíblia é um oceano, mas eu não posso colocar a mão na minha cabeça, eu não posso colocar a mão na cabeça de ninguém, eu tenho que falar o que está na palavra. Então, se eu estou citando o nome, eu tenho que citar nome, porque heresia, Deus me chamou para combater. Porque alguém pode dizer, mas está falando nome de denominação, é outra coisa, não é denominação, é doutrina estranha, é heresia. Então, quanto é heresia, quanto é doutrina estranha, nós temos que refutar. Não posso aceitar, não. Se no meio evangélico tem heresia, Aí, olha que a gente nem entrou no assunto ainda. A gente está falando do primeiro, da parte A. Parte A. Ainda. E não vou falar sem querer, porque tudo é pela vontade de Deus, Deus está no controle desse podcast. Nós vamos falar, acho que vai dar para o próximo episódio, mas a gente vai falar sobre como que é a igreja Laodiceia. E no meio desse assunto que está batendo, a gente já entrou praticamente no assunto dela, porque que ela foi morna e fria. E outra coisa, no decorrer do versículo 15 em diante, você vai ficar mais bismado, muito bismado, porque, gente,
Se eu for entrar em detalhe aqui, não, misericórdia, gente. Misericórdia. Quer ver outra coisa interessante? Você nem faz sentido. Ou melhor, talvez você nunca parou para pensar nisso. Você pode ir lá na internet, eu te dou a liberdade para você na internet. Você vai e por incrível que pareça, você vai ver, eu gosto muito de arqueologia. Tem personagem na internet que eu não concordo com a doutrina daquela denominação, mas com a arqueologia que é provado cientificamente, eu gosto. Então, o que acontece? A igreja, a cidade de Laodiceia era tão rico, Tiago, talvez você não sabia disso, mas vamos lá. Foi no sítio arqueológico de Laodiceia, foi encontrado lá o lugar onde os cristãos se encontravam. E possivelmente era uma casa, porque não era templo, não. O templo passou do ano 200, 300, 400, que passou a ser templo, mas era casa. O culto era feito no lar. E segundo, eu fiquei encantado com isso, gente. Fiquei encantado, porque isso que eu estou falando agora eu aprendi foi hoje, tá? Eu fui pesquisar. Eu aprendi isso hoje. Eu não sabia disso, confesso. E segundo esse sítio arqueológico, foi encontrado a casa onde os cristãos, onde eles encontravam para cultuar a Deus, era uma casa de uma pessoa rica, bilionária. Por quê? Por causa do sítio arqueológico. E por incrível que pareça, é uma tese. E essa casa, você consegue descobrir até quem era o nome da pessoa. Como? No livro de Colossenses. Vamos lá. Paulo vai fazer menção. Isso aqui, gente, eu descobri hoje, eu fiquei encantado. Mas é uma tese, tá? Uma tese, muita tese. É uma tese. Bora lá no Colossenses 14, verso 13. Abre aí no verso 15. Abre aí na sua casa aí. Colossenses 15. Capítulo 4, verso 15. 4, verso 15. Presta atenção nisso aqui que eu vou fazer uma pergunta, tá? Vou fazer uma pergunta para o internauta, vou fazer uma pergunta para vocês aqui, presta atenção. Ó, Paulo vai fazer saudação, Paulo vai dizer assim, ó: saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a ninfa. Por isso que eu gosto de estudar a Bíblia, vírgula por vírgula, até nome. E a ninfa, observa esse nome aí, ninfa. E a ninfa, e a igreja que está em sua casa. O que significa isso? Laodiceia, a igreja que está em sua casa, que os cristãos acomodavam para cultuar a Deus na casa dessa mulher ninfa. E sabe o que o sítio arqueológico descobriu? Está 2000 e pouco agora, 2020. Eles fizeram escavação e acharam essa casa. E por que eles têm certeza que é dos cristãos? Porque tem símbolo cristão lá, gravado na pedra, de antigamente. E mostra que essa casa era uma propriedade de uma pessoa milionária da época. Isso é uma tese. É uma tese. Que essa ninfa provavelmente era essa pessoa milionária, juntamente com o esposo dela. Por que isso? Porque o sítio arqueológico prova que era uma casa de uma pessoa. Isso é arqueologia, ciência. Tá? Pode pesquisar lá. Eu pesquisei, eu fui lá no Google lá pesquisar, eu fui lá no YouTube, pesquisei. E a ciência arqueológica. Gente, nós temos que ter muito cuidado com a ciência, mas quando a ciência combina com a Bíblia, gente, o fato arqueológico combina com Colossenses 4,15. Entendeu? Então, essa ninfa, a igreja que está na sua casa, não tinha templo não. Templo. Tinha sinagoga de judaísmo. Judaísmo tinha. Tinha sinagoga, tinha vários cultos a Deus pagão, mas o Império Romano proibia os cristãos de ter templos. Aonde que eles congregavam? Casa. Então, arqueologicamente, o sítio arqueológico de Laodiceia mostra que essa casa, esse sítio arqueológico, era de uma família que tinha muita posse, rica. Possivelmente dessa mulher ninfa. Possível, tese. Tá? Então,
A igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia e os cristãos eram os cristãos ricos, de posse. E com o passar de tempo, as posses, a riqueza, a obra carnal, o materialismo desenfreado começou a dominar a igreja. E o que aconteceu? A igreja começou a perder o foco do Salvador. Começou a perder o foco de quem é Jesus. É aí que vai entrar os outros versículos para baixo, do verso 15 em diante. Olha que nós estamos só no 14. Nós estamos só no 14. Então, o que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte: o perigo, a riqueza é muito bom. Sinceramente, eu nem gosto da palavra riqueza, eu gosto da palavra prosperidade. Tá? Não sou contra quem quer riqueza, não, pode ter à vontade. Eu quero ser próspero, eu não quero ser rico. Eu falo que eu sou próspero. Eu sou próspero. Não sou rico, não, eu sou próspero. Quero ser próspero. Você vê a devastação que faz quando a riqueza se torna em avareza, se torna em mamon. Mamon é riqueza. Mamon, a palavra mamon quer dizer riqueza. Você está vendo como é que muitas igrejas caem na tentação? Está vendo? Está observando isso, que é uma advertência? Hoje em dia, igrejas aí preocupadas com templos. Isso é eu quero ser um João Batista. Igrejas preocupadas, não tenho nada contra. Tudo é bonito, tudo de mármore, tudo do bom e do melhor, isso é muito bonito, mas cuidado. Para tirar o centro, o foco que é Jesus. Hoje as igrejas estão preocupadas em reformar as suas igrejas, preocupadas com o escritório de última geração para o pastor, helicóptero para o líder, carro de luxo. Se você tiver um carro porque você trabalhou, mérito seu, prosperidade sua. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho um carro muito bom, eu tenho uma casa muito boa. Isso para mim, porque eu trabalhei, sou aposentado, trabalhei, isso aqui é caro, trabalhei na empresa de saneamento, trabalhei na empresa, tudo que eu tenho, que não é nada, é material, mas tudo foi devido ao meu trabalho e à bênção de Deus. Então, cuidado para não ser dominado pela riqueza. Você vai ver que a riqueza dominou a igreja de Laodiceia. E Jesus vai reprovar. Por quê? Porque a tendência de a pessoa possar da riqueza é deixar o coração entrar na prostituição, ter 1, 2, 3, 10 mulheres. A tendência é a pessoa pisar no próximo porque tem bens materiais. Desrespeito com a sociedade porque tem bens materiais. Isso aí não é eu que estou falando, não. É o contexto de Laodiceia. Olha como que era a cidade de Laodiceia, os crentes de Laodiceia. Eles vão se tornar morno, vão se tornar convencidos. E está cheio de crente convencido aí. Crente que vai na Santa Ceia, que vai na igreja, pastores convencidos. Hoje nós somos a pior geração. Uma geração nossa, infelizmente, a nossa geração é convencida e morna. Você vai na igreja, é só política, só fala de dinheiro, só fala de oferta, todo dia passa oferta, todo dia falando de dízimo, oprimindo os pobres, arrancando tudo aquilo pelo dos pobres, e a denominação ficando cada dia mais rico, usando o nome de Deus, usando o nome financeiramente, usando o nome de Deus, e criando dentro da igreja o espírito de mamon, o espírito de avareza. Isso que o pastor está falando é o próximo episódio, porque já está falando já dentro por dentro já como que a igreja foi. Então um spoiler que o senhor deu aí. E se for seguir essa linha de pensamento de que a última geração da igreja é Laodiceia, está certíssimo. Você não pode perder o próximo episódio, porque nós já vamos entrar por dentro, como a gente nem falou da igreja.
Só o verso 14 nós ficamos. Ficamos só no verso 14 para vocês entenderem como que a cidade era, para entrar como que E sobre a divindade de Jesus. Sobre a divindade de Jesus. Então no verso 15 a gente já vai aprofundar mais ainda, e se já teve spoiler de como que vai ser, por que a igreja foi morna e fria, né? Era morna. Morna. Né? Oxalá se fosse fria. Oxalá, porque o frio, nós vamos falar isso semana passada, o frio é o ímpio que precisa ver Jesus. O ímpio, ele é frio, mas quando ele vê Jesus, se torna quente. E nós vamos falar isso semana que vem, é o próximo episódio. Jesus fala assim, ó, você não é frio e nem quente, você está no meio, morno. O morno é o pior que tem. Gente, vamos tratar disso. Você já tomou café morno? Eu já tomei e é horrível. Já tomou café morno? É ruim, gente. Pelo amor de Deus, muito ruim. O que você aprendeu na palavra de hoje? Então, eu acho que o mais importante hoje, nesse primeiro versículo aqui, como o pastor Antônio disse, se a gente se debruçar nele aqui, só nessa vírgula final do versículo 14 aqui, o princípio da criação de Deus, né? Jesus se apresentando aqui como a testemunha fiel e verdadeira, é o principal desse versículo 14. É isso. Infelizmente, é triste a gente ter hoje na igreja, uma igreja que não sabe, ela não sabe falar quem é Jesus, ela não entende o que é o sacrifício de Cristo, ela não sabe o porquê que teve que ser Cristo, porque uma vez que ela entende isso, vamos fazer um exercício. Esses dias eu estive ministrando na igreja, eu ainda brinquei com os irmãos assim, se você aí, você que está nos ouvindo aí, se fosse para você explicar o Evangelho em 5 minutos, você teria condições de explicar o que é o Evangelho? Por que teve que ser Jesus? Quem é Jesus? Não simplesmente saber que Jesus é o Filho de Deus ali, mas o porquê que foi ele, por que o sangue dele foi derramado, por que ele é chamado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do porquê que o sangue dele teve que ser vertido, do porquê que ele morreu, do porquê que ele ressuscitou, o que isso vem trazer para a vida. Esse é o Evangelho. É isso que você tem que saber. Quando você aceitou Jesus na sua vida, é esse tipo de doutrina, é esse tipo de ensinamento que vai mudar a vida da pessoa. Quando você tem esse entendimento de quem é Jesus, quem somos nós diante de Jesus, você vai passar a viver uma vida diferente. Eu confesso para os irmãos aqui, eu aceitei a Cristo em 12 de dezembro de 2004. E por muito tempo eu era talvez esse crente morno aqui. Mas eu não sei dizer quando, mas eu lembro de uma vez que eu ouvi uma mensagem que explicou o que é o Evangelho, que foi me explicado verdadeiramente do porquê que eu preciso de Cristo. Quem é Jesus? E isso eu posso falar que houve uma divisão de águas ali na minha vida. Isso mudou a minha vida. Eu ter porque aí você começa a saber o porquê que você tem que ter um relacionamento com Deus, do porquê que você tem que ter um relacionamento com Cristo, as doutrinas do Espírito Santo, a doutrina da graça de Deus, do amor de Deus, que a gente ouve muito essa questão do amor, né, pastor? Que Deus é amor, que Deus é bom, que Deus é... E realmente Deus é. Mas Deus é justo. Verdade. E uma vez ele disse que o salário do pecado é a morte. E esse salário do pecado é a morte, isso concretizou em Jesus. Não vou falar muito aqui, senão a gente vai dar spoiler aqui dos próximos, mas é isso. Põe aí sua dúvida, às vezes você tem dúvidas, eu sei disso, que eu converso às vezes com os colegas meus no trabalho, né, meus colegas próximos ali, às vezes tem dúvida da gente, a gente tem vergonha, a gente tem medo até de ter aquela dúvida, né? Nossa, será que só de eu pensar isso, será que eu estou pecando? Coloca aí no comentário, vamos estudar junto, vamos aprender junto, vamos sair talvez desse estado morno que talvez você já teve nesse lugar, vamos ajudar quem está para sair, a gente está quente na presença de Deus, não é verdade? É isso aí. E se inscreva. Gente, pelo amor de Deus, não vai machucar o dedo de vocês. Não vai quebrar o dedo de vocês. É coisa bem fácil. É como o pastor falou aqui uma vez, é só você fazer assim, ó, se inscreveu. Ative o sininho ali para você receber toda a notificação dos vídeos que a gente vai estar postando aqui no YouTube, dos programas que a gente vai estar vendo aqui. É de suma importância porque nós estamos estudando a palavra de Deus para a gente entender, se conectar mais, se aproximar mais ainda de Deus. Então se inscreva no canal,
curte e deixa o seu comentário. Por favor, sei que você tem dúvida, ainda mais no estudo de hoje. Vou colocar um desafio para vocês aqui. Você já recebeu visita? Não vou falar, já recebi diversas vezes, já recebi. E ó, pelo que pareça, eles têm conhecimento da palavra de Deus, mas eles ensinam do jeito deles. Como que foi essa visita? Coloca aqui embaixo aqui, tá bom? Escreva aqui o seu comentário, dúvidas sobre quem estudou, deixe aqui também o seu comentário. E ó, não deixe de acompanhar o nosso próximo estudo, pastor. Graças a Deus, eu agradeço vocês pela paciência de vocês, eu sempre falo que o nosso conhecimento ele não é perfeito, ou seja, que nós temos que aprender todos os dias. No próximo episódio vamos saber porque a igreja é morna e tem tudo a ver com água. Eu vou falar isso semana que vem, no próximo episódio. Tem tudo a ver com água, guarda isso. Eu agradeço vocês mais uma vez, muito obrigado pela paciência de vocês. Passe esse vídeo para as pessoas, passe esse vídeo para os seus parentes, passe esse vídeo para os seus contatos e ajude este canal a crescer para a mensagem chegar aos 4 cantos deste mundo. Obrigado, a graça e a paz de nosso Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe vocês e ó, se inscreva no canal porque a nossa meta ainda é esse ano, se Deus quiser, em nome de Jesus, creio que Deus vai permitir, é bater a meta de 1000 inscritos para mais. Então, para a gente chegar nessa continha, você tem que se inscrever no canal, ajudar, compartilhar e comentar. Então, que Deus abençoe vocês, até a próxima. Fiquem com Deus. Amém.